Acho que ainda está aí a chegar alguém. Vamos então aguardar um bocadinho. A Biblioteca Municipal de Ponte Lima para a apresentação do livro Viajar com Luís de Camões, da autoria do professor Dr. Seabra Pereira. Dizer que é uma enorme satisfação tê-lo aqui em Ponte Lima para conhecermos pela voz do próprio autor esta obra e aproveitar também para dar uma palavra de apreço à editora, aqui na pessoa do Dr. José Manuel Costa, que foi ele que permitiu também a concretização desta ação. Sem a editora não seria possível estarmos aqui hoje, e felicitá-lo também pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, sempre em prol do livro, da leitura e da cultura em geral. E depois a vocês que estão aqui presentes neste sábado assim chuvoso, mas muito obrigada por terem vindo, por virem celebrar este livro connosco e também homenagear estes 500 anos de nascimento do Luís de Camões. É sempre um gosto tê-los aqui, muito obrigada. E eu vou começar, antes de passar aqui a palavra, quer à editora, quer ao professor, por fazer uma breve apresentação daqui do professor Dr. Seabra Pereira, para quem não conhece. Então, é doutor pelas Universidades de Poitiers e de Coimbra, professor da Faculdade de Letras de Coimbra e da Universidade Católica. Foi professor convidado do Instituto Politécnico de Macau, coordenador científico do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, diretor da revista Estudos CADAC, diretor do Secretariado Nacional para a Pastoral da Cultura em Portugal, membro do Conselho Executivo da Fundação Inês de Castro e do Conselho de Patronos da Fundação Arpad Sens, não sei se disse bem. Sim, Vieira da Silva. Tem integrado os júris dos principais prémios literários de Portugal, nomeadamente o Prémio Camões, do Grande Prémio Leia e dos prémios da Associação Portuguesa de Escritores. É uma figura de referência no estudo sobre Camões, decadentismo, simbolismo, neorromantismo e modernismo. É autor de cerca de 500 conferências e palestras, agora se calhar mais, de numerosos ensaios e estudos monográficos, de edições críticas ou pracríticas, de obras de Gomes Leal, de Raul Brandão, de Floribela Espanca, etc. De centenas de artigos em revistas especializadas e verbetes em enciclopédias e de uma vintena de livros com destaque para o decadentismo e simbolismo na poesia portuguesa, que foi escrito em 1975, do fim do século ao tempo de Orfeu, em 1979, autour de la thématique politique et de l'engagement dans la littérature portugaise em 1982, l'action littéraire e l'œuvre poétique de João de Barros em 1983, o neorromantismo na poesia portuguesa em 1999, que foi feito em 2 volumes, e depois também um volume da história da crítica à literatura portuguesa, do fim do século ao modernismo, em 95, depois António Nobre, um projeto e o destino, em 2002, seguiu-se o essencial sobre António Nobre, em 2001, o tempo republicano da literatura portuguesa, em 2010, em 2014, Aquilino Ribeiro e a escrita vital. E também tem outros prémios, Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Críticos Literários, depois o Delta Literário de Macau em 2015 e o Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores. E agora temos outros, não é isso? É verdade, é verdade. E hoje estamos aqui então para conhecer o livro Viajar com Luís de Camões. E antes de passar a palavra ao professor, vou passar aqui a palavra ao editor, ao Dr. José Manuel Costa. Muito obrigada, então, a todos, e passo a palavra. Bem, não era, eu estou aqui com Pilatos no credo, não é? Não era para estar aqui. Serei muito breve, só para fazer alguns agradecimentos, agradecer à doutora Ana Carreira e à Biblioteca Municipal de Ponte Lima por nos receber nesta apresentação.
e ao município, naturalmente. Agradecer aos senhores e às senhoras por estarem aqui também nesta apresentação. Como diz a doutora Ana Carneiro, ainda por cima, num dia que não sabemos se chove, se faz sol, muito incerto. E naturalmente também ao professor José Carlos Serra Pereira por se predispor. Ele tem uma vida atarefadíssima, eu sei disso, para fazer mais uma apresentação deste livro. Este é um livro que se inscreve numa coleção que viemos desenvolvendo com a Direção Regional de Cultura do Norte, entretanto integrada na CCDRN. É uma coleção que procura fazer a ligação entre os autores e a sua obra e as localidades onde viveram ou onde a sua obra se passa. Acho que é uma coleção e uma ideia. A ideia não é originalmente nossa, aliás, ela saiu a primeira série e a segunda por uma livraria, por uma editora do Porto, que entretanto foi extinta, que era a Caixotim, e nós, depois desta coleção ter desaparecido, havia na altura alguns anos, desafiámos a Direção Regional em retomar esta coleção, porque nos parecia que de facto era bastante pertinente. E entretanto saíram vários volumes. Quem tiver este exemplar consigo do Viajar com Luís de Camões, estão aí elencados os volumes que nós fizemos. Alguns deles são reedições das edições que saíram inicialmente na Caixotim e depois outros que já foram feitos e que nunca tinham sido editados e que se entendeu como pertinente fazer. Eu tenho a ideia que esta coleção vai continuar, apesar de ter havido, como eu disse, a integração da Direção Regional de Cultura na CCDRN, porque me parece que é muito importante, inclusive, para as políticas de território. Tem-se falado muito nisso, não é? Tem-se falado muito nisso. O aproveitamento, e este é um dos temas de momento, inclusivamente, que é o turismo literário para a economia, não só do país, mas também para a economia local, porque pode ser muito importante. Estamos num município, por exemplo, onde é originário um dos autores que está nesta coleção, que é o professor José Canto Oliveira Martins, que inclusivamente é autor de 2 títulos, aliás, à semelhança do professor José Carlos Serra Pereira. Do caso do professor José Canto Martins, sobre António Feijó, estamos na capa dele, e depois escreveu, já para nós, é um dos tais títulos novos, um livro do Dia Jacom sobre Vasco Graça Moura, um dos nomes fundamentais também da cultura portuguesa do século XX e do século XXI. Como dizíamos, estes são livros que procuram ter outras consequências para lá da leitura, que é de facto desafiar o leitor, depois de o ler, a conhecer as localidades onde se passam as obras dos autores ou então estão ligados às suas vivências. Antigamente, não vamos entrar muito bem no estruturalismo, achava que devíamos separar a obra do autor. Acho que era uma tolice, é impossível compreender muitos autores sem ligar diretamente à sua biografia. Recordam, por exemplo, assim, rapidamente de Camilo, em que as duas coisas estão muito ligadas e achamos que é fundamental isso mesmo. Como disse, isto pode ter também uma importância económica interessante para as localidades e, sobretudo, para aquelas localidades que têm uma riqueza de autores. É o caso de Ponte Lima, que tem muitos autores, não é? Dá para fazer um roteiro literário extraordinário em Ponte de Lima. Já falei em António Feijó, mas estão a lembrar, por exemplo, o Conde da Aurora, Teófilo Carneiro, o Conde de Bertianos, enfim, ainda vimos Cláudio Lima, enfim, agora tem aqui também o Jaime Ferreira, que também está aqui a viver, é um filho adotivo de Ponte de Lima, e isso pode ser, de facto, bastante importante, penso eu, para as localidades também. Pensamos muitas vezes o turismo na gastronomia e na paisagem, e é importante. E então, Ponte de Lima, nesses 2 campos, também dá cartas, mas apostar no turismo literário, no turismo cultural, penso que pode ser também bastante importante. E esta coleção procura isso mesmo, fazer também essa ligação com as localidades. Muitíssimo obrigado, desculpem, já falei mais pouco que muito bem, Dr. José Manuel Costa. E agora, antes de passar a palavra ao professor Dr. Seabra Pereira, dizer-vos que depois irá haver um momento também para a intervenção do público, que se quiserem fazer no final
da sua comunicação, fazerem perguntas, tecer algum comentário e também depois haverá a sessão de autógrafos. Agora sim, vamos ter o gosto de ouvir o professor Dr. Seabra Pereira. Muito obrigado, senhora. Boa tarde, senhora diretora desta casa, o senhor comandante, as senhoras, os senhores e, claro, o editor, que foi o culpado de eu me ter atrevido a escrever este Viajar com Luís de Camões. E queria dizer-vos que vou procurar ser breve e cingir-me não só ao livro, mas a uma ou outra coisa que se pudesse, digamos, ligar, associar imediatamente à índole desta coleção e, portanto, aos objetivos deste livro, para não cair em tentações de me alongar excessivamente. Eu devo dizer que hoje falta aqui, o editor conhece a minha mulher, que costuma sentar-se ao frente e que me abre os olhos, não? E ontem foi excedido por falar a um clube cultural perto do Porto, começou tarde e ele, na verdade, como dizia o caseiro do Rô Brandão, dilatei-me. O Rô Brandão disse que lá o homem tratava das vinhas, etc. Parecia muito humilde, mas às vezes já enxafonava, e um dia atrasou-se, com sei lá, demorar, e ele falou, então, mas o que é isto? Dilatei-me. Eu ontem também me dilatei. Comecei por um susto, porque eu levava comigo um exemplar de Lusíadas e outro da Ribas, portanto, da obra lírica de Camões. E disse, não se assustem, que ali é só o Camões, não sou eu, e eu, portanto, não vou ler ou usar muito aquilo, e vou-me até cingir, e é para lhes mostrar os papelinhos com que eu me ia mais ou menos apoiar para dizer alguma coisa. Mas às vezes o nosso subconsciente tem destas coisas. Estamos para dizer uma coisa e passa-nos outra na cabeça assim, agora é que as bombeiros ficaram assustados, ao contrário. E acabei por falar, sei os papéis. Foi mal porque nunca mais parei, apesar da sinalética perturbadora que a minha mulher me emitia. Bom, quando foi isto foi a propósito, portanto, talvez eu fique sem olhar também para os papelinhos e vos possa falar à vontade. Quando estiverem saturados, a gente percebe isto, fui professor toda a vida e via quando é que os alunos, só que os alunos ultimamente, na Faculdade de Letras, eram desinteressados e desinteressantes, não é? A maior parte deles. E agora habituei-me a falar para outros públicos, não é? E que, por contrário, são pessoas que estão voluntariamente, portanto, vêm por interesse e, portanto, estão à vontade para isso. Mas susto, foi um susto partilhado quando o nosso editor me abordou para esta coleção. Susto dele, porque eu encenei algum espanto e alguma dúvida, e ele, quer dizer, vai-me dar a negra, porque eu disse, que eu saiba, o autor empírico, o Luís Vaz de Camões, nunca deve ter passado do Monteiro para cima, não? Isso é para viajar no Norte. Ficou assim, mas o meu susto era apenas fictício, era encenado. Porque, além de termos relações hoje para crer que uma parte, pelo menos, dos ascendentes, avós, talvez mais avós paternos, etc., a família é originária, quase todos dizem, da Galiza, e, portanto, para vir da Galiza para Lisboa, onde o primeiro Camões que marca pontos na história de Portugal, que é no reinado de Dom Fernando e depois na crise de 1383-85 e no reinado de Dom João I, para ele se evidenciar, primeiro subindo a importância em poder e em benesses, e depois com o Dom João I já estão a entender que ele que alinhou com a parte errada, ou pelo menos com a parte para nós nos parece hoje errada, e depois o Dom João I teve que o pôr em sentido e lhe cortar algumas dessas benesses, mas dizia eu, para eles descerem para Lisboa, tiveram que atravessar o norte de Portugal, e portanto por algum lado vão ter estado. Mas, para além disso, a resposta óbvia, porque, ou melhor, a razão óbvia, porque eu podia dizer que sim, me ocupar deste livro, é porque a obra de Camões, em especial as Lusíadas, em grande parte remete precisamente para
o tempo histórico do norte de Portugal. Quer os gérmenes da nacionalidade, quer todo o desenvolvimento da primeira dinastia e em parte ainda dos inícios da segunda dinastia, tem a ver fundamentalmente com figuras, com acontecimentos, com forças e comunidades do norte de Portugal. E, portanto, está perfeitamente justificado que o Camões tenha sido acolhido e distinguido também nesta coleção. O que significa que eu posso pôr parte dos papelinhos, porque não venho fazer aqui, não venho fazer flagelar-vos com uma conferência global sobre a personalidade, a vida, a personalidade e sobre a obra verdadeiramente genial. Com Camões não podemos poupar nos adjetivos, por exemplo, o Jorge Sena. E nós é bom que desinibidamente assumamos que Camões era, na verdade, um autor genial e que foi não só é o maior escritor em língua portuguesa de todos os tempos, continuou a ser, é a figura maior do cânon literário das literaturas em língua portuguesa, mas é também, a nível europeu e ocidental, um dos maiores escritores do século XVI e que perdura com uma aura, um prestígio absolutamente justificado. De que temos contraprovas, não só nas constantes reedições da sua obra, mas também da recepção crítica e criativa. Falaram agora do Vasco Graça Moura, é um bom exemplo, um homem que não era um académico, um erudito das universidades, mas que era um homem de uma grande cultura, é um dos melhores poetas contemporâneos nossos, era também um ensaísta extraordinário e que se apaixonou por Camões, mas como ele, vários outros escritores, não só não tem faltado o tal ensaísmo crítico que tenta renovar o nosso conhecimento, as nossas hipóteses interpretativas e atualizadoras da obra de Camões, aproximando-a do que é o nosso horizonte de expectativas atual, no nosso contexto, o que é a nossa circunstância, o nosso quadro de interesses e também de ideias prevalecentes ou contestatárias, etc. Mas há escritores como o Graça Moura que fazem outra coisa, que é escrever a partir de Camões. E é isso que chamamos uma recepção criativa, que é, de certo modo, o Camões a viver de novo, transformado, através de um primeiro grau de interpretação, que é a dos escritores poetas, romancistas, dramaturgos, que fazem a sua criação a partir de determinado aspecto da personalidade ou da obra de Camões. Outro sinal de que ele continua a ser um dos maiores escritores de âmbito universal é que não faltam grandes intérpretes estrangeiros da obra dele. Às vezes até tem acontecido que ficamos onde devíamos ficar, um bocadito, se não direi envergonhados, talvez perplexos, que apareçam grandes figuras da Universidade Britânica, por exemplo, ou das universidades americanas, que nos venham revelar documentos e também prodigalizar interpretações que vêm enriquecer, ia para dizer, a nossa visão de Camões, mas no fundo eu posso dizer, vem enriquecer a obra de Camões. Isto parece paradoxal, mas numa obra de arte, seja a obra de arte literária, seja outra obra de arte, música, escultura, pintura, essa obra, ou o universo de sentido dessa obra, é em grande parte aquilo que lhe traz a reação de quem vê essa obra, de quem ouve essa obra, de quem lê e interpreta essa obra. Quer dizer, grandes leitores são aqueles que não são aqueles que se vergam a uma visão sempre quase fossilizada, estereotipada daquela obra. Isso é o que nos começam por ensinar na escola e não está mal. Nós depois temos que voar um bocadinho mais, subir, e a partir daí ler a partir do que é a nossa experiência de vida, a nossa experiência do mundo, as nossas opções e a nossa também a nossa cultura que nos serve de via de acesso para esse escritor. E cada vez que há uma nova leitura, desde que seja fundamentada, não seja arbitrária, porque
me deu na bolha, não é isso? Então essa obra fica transformada e enriquecida. Passou a viver também através disso. Não tem faltado isso a Camões, mas o que faltava também era dar-lhe uma base mais fidedigna. E a que é que me refiro? A duas situações diferentes, em relação aos Lusíadas e em relação às rimas, quer dizer, à obra lírica. Já não falo aqui da obra teatral, dramática, ele tem 3 autos, não é? Mas ficaram sempre como parente pobre dentro da família textual criada por ele. Mas aproveito para vos dizer, se não têm essa percepção, que hoje consideramos que, apesar dos Lusíadas não deverem ser, digamos assim, depreciados em relação à altura máxima em que tinham sido colocados, hoje parece quase incontestável que a lírica de Camões não só não é inferior ao nível estético, literário, de criação artística e de originalidade no género épico, a poesia lírica de Camões não só não é inferior a isso, mas para alguns leitores e dos mais qualificados consegue ser ainda superior ao que Camões fez no género épico. E, portanto, é um grande motivo nosso de orgulho, e é por isso que, para os maiores camonistas, o Camões, cuja grandeza e generosidade, diríamos, tem servido para poder ser objeto quase de tentativas de anexação por todas as famílias intelectuais e por todas as sucessivas gerações de políticos, não é? E para não ir mais longe, no século XIX e XX, o Camões deu muito bem para os republicanos que emergiam, deu muito bem para a resistência monárquica a essa sedição republicana, deu muito bem para o nacionalismo da Primeira República, deu muito bem para o nacionalismo diferente e a ordem estabelecida do Estado Novo, deu muito bem, tirando certa turbulência no PREC, mas aquilo foi uma espécie de sarão que passou, parece, em que quiseram quase fazer naufragar o Camões, mas depois disso o regime democrático pós-25 de Abril continuou a reconhecer que Camões é o nosso ponto de referência máximo e é uma espécie de pedra de toque, que é também curioso, que é, digamos assim, por ser um referente contextual de grandeza e de, digamos assim, representação simbólica daquilo que podemos considerar o património identitário da comunidade nacional, ele também serve de pedra de toque para a nossa aproximação e a nossa valoração de mais ou de menos dos outros escritores. Não sei se me fiz entender. E, portanto, Camões é essa pedra de toque para a literatura do seu tempo, século XVI, como sabem, estamos a festejar os 500 anos do nascimento, é uma das incertezas da sua biografia, o ano, e sobretudo o dia e o mês em que terá nascido, mas está bem, entre 1524 é o mais provável, 1524 e 25, que seguramente, e também sabemos que morreu, embora tivesse havido outras hipóteses, em 1580. E, portanto, ele apanha, se dermos 20 anos, digamos assim, para a sua maturidade, ou até aos 18 anos, ou assim, estão a ver que ele apanha o segundo quartel e o terceiro quartel do século XVI. O suficiente para ter uma situação de cultura literária, humanística, bifacetada, digamos assim. Ele é um filho, não vos quero passar com pormenores, mas só vocês para situar, é um filho, um bom herdeiro do Renascimento, da cultura do Renascimento, do humanismo do Renascimento, e isso daria como resultado no campo da criação literária que a sua formação e a sua orientação primeira seria para escrever, criar, segundo as regras, as normas, os modelos, os padrões do que chamamos o classicismo, do nosso, talvez não tanto, felizmente, para a tranquilidade de vida dele, aspectos que se vão desenvolver na obra dele em sintonia com
um período grave de crise, não só para Portugal, mas para a Europa Ocidental, que se vai traduzir em todos os planos económicos, que hoje chamaríamos a saúde pública, pestes, epidemias tremendas, depois crises económicas, em Portugal chegámos à bancarrota, não é? do Estado, depois guerras intestinas entre mesmo reis cristãos, coisa que ele foca e condena nos Lusíadas, não é? O confronto com o expansionismo turco, porque não fomos só nós que fomos expansionistas, o expansionismo turco e muçulmano, que vai reavivar as forças muçulmanas no norte da África, mas sobretudo vem pelo Mediterrâneo dentro, e hoje muitas vezes nos esquecemos que estiveram à porta de Viena, com toda a Europa Oriental dominada, e o Mediterrâneo se diz que a primeira vez que, conduzido pelo Papa, ou sob o apelo do Papa, se forma uma liga da Europa cristã para combater a armada turca, como alguns, hoje diríamos, roeram a corda, não é? Porque havia muitas dissidências entre os reis europeus. A primeira tentativa foi um soberbo desastre, não é? E foi já muito perto da edição dos Lusíadas que o príncipe Dom João d'Este da Áustria destroça finalmente a armada turca na batalha de Lepanto. Se somarem isso tudo, a divisão da Igreja, não é? A cisão das igrejas reformadas, como se diria, outras formas de pensamento um pouco herético, como o do Erasmo de Roterdão, príncipe dos humanistas na Europa, mas que nunca quis sair da Igreja, verdadeiramente. Os problemas ainda com as comunidades judaicas, etc. E agora juntem à questão portuguesa. Bem, em Portugal e noutros países, a entrada em cena da Inquisição, que é um fator de vigilância e censura e perseguição da atividade intelectual. Se juntarem a isso o que depois foram alguns desastres que foram ocorrendo, para já não dizer, depois da morte de Camões, o problema do desaparecimento de boa parte das elites da sociedade portuguesa, o cativeiro de outras tantas, o tormento que foi para as famílias portuguesas, etc. Bom, isso tem a ver e depois o início do Concílio de Trento e assim sucessivamente. Isso são condicionamentos que geram, era aqui que eu queria chegar, que a obra de Camões hoje nos parece mais fácil ou melhor, mais adequadamente interpretada à luz de um outro estilo de época. Quer dizer, que domina as artes todas, mais ou menos em consonância, a que chamamos o maneirismo. E aquilo que era serenidade, otimismo antropológico, confiança no homem e nos seus poderes para conhecer e senhorear o mundo. Digamos assim, a legitimação do prazer, das alegrias, do júbilo e tal, e portanto, de viver na terra como se ele não fosse um vale de lágrimas, não seja da salva rainha, tudo que era próprio da cultura esplendorosa e confiante do Renascimento entra em crise. E a maior parte dos outros grandes artistas contemporâneos de Camões, um Miguel Ângelo, por exemplo, para falar logo de um grande nome todo conhecido, um bocadinho antes dele, um bocadinho depois dele, Shakespeare, e no meio esse gênio, que foi Camões, cultiva uma obra já de inquietação espiritual, de inquietação moral, de amargura existencial, digamos assim, e de dúvida, de incerteza. Essa é uma arte hoje absolutamente apaixonante para nós. E Camões, na verdade, lida essa luz, ainda nos parece maior. Agora, o que é que isso tem a ver com este livro? Desculpem lá, que agora ia embalado já e não parava. Este livro tem que obedecer naturalmente ao modelo da coleção. O que faz com que no início haja, depois de umas citações, que me parecem muito bonitas, acho que não andei mal, se posso dizer, a escolher estas, que vêm de épocas diferentes, desde um autor neorromântico, mas na sua juventude foi anarquista, etc. Certo que era o Afonso Lopes Vieira, ainda se lembram
dele nos nossos livros da escola primária. Só que essas escolhas davam uma ideia muito pobrezinha do que era o Afonso Lopes Queira. O bocadinho de barro e tal, mas era outra coisa. E ele diz assim: a própria vida, honra e glória da nação portuguesa assentam num poema de ritmos oceânicos, atlas geográfico e mapa celeste, a expressão suprema da alma portuguesa e da sua expansão na vida universal. Só isto estávamos a falar muito tempo. E depois tenho outras pelo meio, do grande poeta brasileiro Castro Monte Andrade, de um grande professor britânico que tinha escrito um livro desde Virgílio até Milton, e lá aparece o nosso Camões no meio. Os Lusíadas, primeiro poema épico que, pela sua grandeza e pela sua universalidade, fala em nome do homem moderno. Isto não é nenhum português, muito menos nenhum serventuário do Estado Novo que diz isso. É um professor britânico, não tinha nada a ver com isso. Não é? Isto não é dizer pouco. É o primeiro que fala em nome do homem moderno. E no final, uma do Vasco Graça Moura, que aqui foi citada, em que eles fazem um poema, daqueles que ele tinha, parece assim, meio conversado, meio narrado, aparentemente prosaico, de uma discussão amena. Teria tido com o meu mestre, o professor Aguiar e Silva, um dia, por causa do soneto que agora andou ainda na baila, e que foi mal interpretado: o dia em que eu nasci, Moura e presa. Então ele diz: vejam lá, e diz o Vítor, que com certeza, Vítor era o nome do meu professor, diz que com certeza, quase certeza não é de Camões. Como é possível? E depois ele diz: a moral da história é que um verso de Camões, com pouca variação, é sempre um verso de Camões. Com pouca variação é uma expressão muito do Camões, não é? A língua portuguesa, com pouca variação, parece latina, etc. A moral da história é que um verso de Camões, com pouca variação, é sempre um verso de Camões. É a coisa mais bela e mais difícil do mundo. E dá cá uma guinada tão especial que só pode ser dele. É evidente que isto não era um critério científico da atribuição da autoria, mas é muito interessante, porque ele era um grande conhecedor da obra de Camões, como já vos disse, um grande ensaísta, era um grande poeta, mas aqui ele diz: o que é decisivo é isto. Dá cá uma pancada, que a gente diz: isto só pode ser de Camões. E depois vem uma secção com digamos assim, uma síntese por ordem cronológica da biografia do autor, neste caso de Camões. Aqui podem ver, se tiverem curiosidade, que em meia dúzia de páginas, aqui é mesmo meia dúzia de páginas, eu coloco aquilo que sabemos, digamos assim, documentadamente. Podemos dar por seguro da biografia de Camões. Mas sabemos mais do que isto, porque pus já vi. Mas não quis pôr aqui diretamente. Vai aparecer, vai ressaltar para outros passos do livro, questões ou aspectos da sua personalidade e talvez momentos da sua vida a que a gente chega por outros lados, mas que eu quero preservar da tentação e do risco de ir atrás de muita biografia romanceada, como de Camões, que são legítimas, se disserem assim, romance biográfico, ou biografia romanceada, como a Agostina Bessa Luís honestamente fazia para várias personalidades, mas que infelizmente se pegou, foi uma moléstia que se pegava às vezes a eruditos ou pseudo-eruditos, e que por manias pessoais ou razões ideológicas fabricavam uma nova biografia de Camões para puxar a brasa à sua sardinha, porque na verdade iam usar o tal capital simbólico de Camões em favor não de Camões, mas da maneira como eles viam o mundo ou a história, etc. E portanto, nós, apesar de tudo, o Graça Moura, já que posso servir, tem um livrinho formidável, que não é de ensaios, que é Os Lusíadas para Gente Nova. Nós já tínhamos adaptações de um grande escritor republicano, foi agora ali citado. Eu gastei 700 páginas em francês para a minha primeira tese de doutoramento em França, por razões, que agora vem que era João de Barros.
Depois, no tempo do Estado Novo, o Adolfo Simões Moura, que aliás tinha obras formidáveis para os jovens e as crianças e tudo, tem também uma adaptação dos Lusíadas. Só a primeira diferença é que são adaptações em prosa. A do livro do Graça Moura é em verso. Mas há outra coisa diferente. É um livro do século XXI e para o século XXI. E que faz isto. Ele escreve em versos decassílabos, como os do Camões e dos Lusíadas, organizado em oitava, na oitava rima, estrofes de 8 versos, e mistura versos de Camões, ou partes dos versos de Camões, que se distinguem muito bem porque estão em itálico, com versos dele. E consegue esta maravilha. É que é tal adequação, não só ao ritmo, ao estilo, ao tom. O tom é uma coisa difícil de definir nas obras de arte, mas é importante. E ao tom que nós, então, por aí embalamos, e até nos esquecemos que não estamos a ler só o Camões. É uma obra híbrida extraordinária. Ele começa, sabemos pouco de Camões, nem sabemos bem quem foram mais do que os seus pais, e mais assim. Não é bem assim, porque começámos a ter, logo cedo, ainda no século XVI, esboços biográficos, e até a primeira edição comentada, a primeira grande edição comentada dos Lusíadas, é de um erudito córrego, Manuel Correia, que o conheceu a ele, Camões, sobretudo na parte final da vida de Camões, depois dele regressar da Índia, e portanto, é para nós um documento muito importante, para além das notas que ele tem para explicar lá os deuses, ou isto ou aquilo outro, tem o que ele faz na aproximar determinados versos, de certo passo conhecido dele, da boca de Camões, sobre a sua vida. Se posso, não estou a falar para crianças, posso dar um saltinho e depois volto aqui. Um dos casos que eu quero exemplificar é o do famoso naufrágio de Camões. Como sabem, os naufrágios eram frequentíssimos. Quase metade dos barcos perdiam-se. Se não era a primeira vez, era a segunda. Eu digo perdiam-se porque era a perdição. Não é? Sabem, os relatos extraordinários da história trágica ou marítima, não é? E sabem que em batalhas ou em doenças do escorbuto ou em naufrágios, grande parte, devia dizer, talvez ao contrário dos nossos tempos, não só da raia miúda que ia nos barcos, mas dos nobres, dos governadores, dos vice-reis, dos seus filhos, morreram na Índia, em combate, ou morreram nas viagens. O Dom Francisco de Almeida viu morrer, antes dele, o seu filho, Dom Lourenço de Almeida, heroicamente. O grande Dom João de Castro, grande como militar, como político, administrador e como cientista, viu morrer 2 filhos, uma assentada lá, porque ele, se quisesse, era vice-rei, não os mandava para a frente, mas não para a frente. Bom, seja como for, ele sofre, Camões sofre um naufrágio quando provavelmente vinha de Macau, do Oriente, na carreira do Japão. E ir e vir demorava quase um ano, porque tinha que fazer o seu comércio e acertar as suas coisas. Morre naufraga na foz do rio Mekong e tem que lá ficar durante um certo tempo. Sobrevive mal àquelas imagens românticas dele segurar numa mão as páginas dos Lusíadas, e a gente sabe lá como é que foi, mas pronto, nadar, e depois de por cima, para ter mais um bocadinho de condimento romântico, morre a Dinamena, que era uma mulher de raça chinesa, que ele vinha apaixonado, etc., e a quem depois atribuímos o papel de inspiradora dos sonetos à minha Dinamena, que era no Ocidente uma deusa da mitologia grega. Bom, pronto, se não é belo é bem trovado e tal. Agora, o que importa é a questão do naufrágio. Quem pusesse isso sem dúvida. Nós, na verdade, não temos um documento oficial, e os vice-reis e cá em Portugal tinham mais que fazer do que agora estar a fazer uma reportagem. Naufragou e vinha lá o Luís Vaz de Camões, que ainda não tinha publicado os Lusíadas, claro, nem as suas rimas, claro. Não, mas temos testemunhos de outras pessoas. E até temos testemunhos agora umas 2 coisas que importam para a obra.
é que ele, na verdade, fala, aqui vos deixo o canto molhado. O canto molhado. O canto molhado pode ser uma alusão a isso. O canto no meio das ondas, não é? Mas também pode ser o canto molhado, o choro. Há duas palavras, entre as palavras mais importantes da poesia de Camões, uma é canto, outra é choro. Pode ser molhado do choro. Um canto emotivo, perturbado, digamos assim, vivido dilacerantemente, não é? Mas a palavra naufrágio aparece muito mais na obra de Camões, às vezes em poemas da sua lírica, que não têm a ver com a viagem marítima e, portanto, com aquilo que a gente chama mesmo o naufrágio físico. É um naufrágio de outra ordem. Naufragam os projetos, naufragam as expectativas de ser reconhecido, compensado, etc. Naufragam as esperanças amorosas, naufragam até aquilo que eram as pressupostas seguranças quanto à visão do mundo, até a esta ousadia. Ele, escritor católico, há relação entre Deus e o mundo. Eu já vos falarei disso, se quiser. Então o naufrágio é também outra coisa na obra de Camões. E então temos aqui, se quiserem, portanto, uma síntese daquilo que é mais seguro na biografia dele, e uma coisa que se dão logo conta. A coleção é Viajar com. Já vos disse que a seguir vêm duas partes que são espaços de inspiração e topografia literária. Isso não é o título, é da coleção, é da responsabilidade do editor. Não é. Herdou e manteve. Já fui obrigado a ter. Obrigado. E aqui encontram, podem confiar em mim, os que estiverem a fotografar já viram cá as citações e veem que eu fui. Na lírica era mais difícil de encontrar, havia coisas genéricas, claro, verdes são os campos, já sou no país onde os campos são verdes, é no Minho e na Ribeira Livre, etc. Mas não podemos tomar isso como uma espécie de certidão notarial de que ele andou para ver os verdes campos, andou pelo norte, seria uma tolice. Mas nos Lusíadas é que não falta material para situar a obra de Camões a norte. E julgo que isso está aí muito bem comprovado e mesmo que a minha prosa não tivesse valor, mas também não sou tão humilde como isso, não teríamos sido aqueles prémios, agora acabo de ver o que é Vida e Obra, vejam lá esse sinal que já estou a ficar velho, prémio de Vida e Obra, e então, pelas tinha duas vantagens. Uma é que vêm as citações do Camões, e as citações de Camões são muito boas, porque dão cá uma guinada, que dizia, graças a Deus, e por outro lado, porque eu convocando, digamos assim, esses espaços da obra de Camões, a pretexto ou em razão da ligação ao norte de Portugal, vários espaços em diversos tempos, não é? Acabo por, às vezes, por dizer mais alguma coisa, deixar-vos mais uma ou outra sugestão sobre leitura, assim como fiz agora. Foi ao correr da palavra, mas assim como passei do naufrágio real na forma do Mekong para um outro uso, diríamos, metafórico, simbólico, do naufrágio na obra de Camões, também isso, nestas duas secções, eu faço um bocadinho disso. A partir de coisas que têm a ver mesmo com lugares do Norte e coisas que se passaram com as comunidades ou as grandes figuras da história de Portugal a Norte, eu puxo para outros aspectos da obra de Camões. Mas, finalmente, há uma quarta parte nas entrelinhas da escrita. E eu ouso desejar que um dia tenham calma, tempo e gosto em lerem isso. Porque aí o próprio modelo da coleção deixa o autor mostrar o que é capaz. E, portanto, aqui eu trato já não da viagem, ou melhor, trato de outra viagem. Ponho-me a mim e aos meus leitores a viajar pelo interior da obra de Camões e tento pôr em relevo os aspectos mais importantes, me parece,
e do tipo que estudei de outros também, me parecem mais importantes, da obra épica, lírica e dramática de Camões. Não sei se a doutora Cecília posso dizer mais alguma coisa, posso dizer mais um bocadinho? Eu não sei, tempo. Já estou massacrado. Eu não dei só licença de ir buscar um livro. Não, preciso, faz favor. E para dizer, mas o título, Viajar, fez com que eu, logo à cabeça, e com toda a pertinência da expressão, à cabeça dessas minhas incursões sobre o que podemos chamar as linhas de força, os vetores, os temas principais e também as figuras com que ele trata esses temas mais importantes, eu começasse, não sei se o doutor já estava ali a folhear, eu começo com a viagem. O que é a viagem na vida de Camões, mas sobretudo na obra de Camões? E, portanto, este livro estava perfeitamente adequado para isso, porque é um desafio para viajarmos na obra de Camões, com a obra de Camões, por certos sítios, mas é também uma oportunidade de nós refletirmos que toda a obra de Camões, podemos dizer, agora sem distinção de modos literários, narrativa, épica, poesia lírica, ou os autos, portanto, a criação dramática, teatral, toda a obra de Camões, disse um professor meu, que está entre uma partida e um regresso. Eu permiti-me corrigir, doutor, está entre uma partida, sim, uma separação e uma promessa de regresso, um desejo de regresso. Está entre uma separação e consequente abandono, solidão, etc., e uma promessa ou um desejo de reencontro. Todos talvez ainda se lembrem só de um dos mais belos sonetos de Camões, começa a aquela triste e leda madrugada. Como disse um dia um professor que era diretor de estágio, e estava a fazer uma ação de formação, e era sobre a Flor Bela. Ser poeta é ser mais alto. Eu achei que a Flor Bela era até muito acessível, muito acessível. Eu disse, isso é muito complicado. Ser mais alto do quê? Eu saio a minha vida. Se este é o diretor do estágio, como é que serão os estagiários, como é que serão os povos dos alunos, em que mãos é que ficam? Isso é logo complicado. Ser poeta é ser mais alto. Ora bem, o Camões é mais complicado do que a Flor Bela, que eu admirava muito, etc. Mas, na verdade, há sempre um apartamento naquela triste Helena Madrugada. Sim, porque pela lógica estreita desse meu formando licenciado e mais licenciado e tal, começaria logo a dizer, ou é triste ou é leda, ou é alegre. Então, que é isso? Triste e leda. Ora aí, o soneto ainda está a começar suavemente, não é? Como entenderam, é triste porque eles se vão separar, não é? Depois percebemos amante e amado, ou o amoroso e a sua amada, e é leda porque, apesar de tudo, podem manifestar o seu amor. Só que pelo amor, o amor desfaz-se em lágrimas. E o soneto, que é na verdade belíssimo, vai subindo na maneira como quer exprimir o caráter extraordinário, invulgar, daquele amor e, portanto, daquela ferida, daquela laceração que se vai dar. E vai chegar, só para vos dar a ideia, aonde ele pode chegar. Não facilitado com a lírica de Camões, ser uma poesia de coração ao pé da boca. É uma lírica de amor, mas de alto amor, sentido, pensado e de conhecimento. Permite ir-se conhecendo a si mesmo. Às vezes de uma forma muito incómoda, ele tem versos terríveis de autoavaliação, digamos assim. Ele tem um, por exemplo, que diz: errei todo o discurso de meus anos. Errei todo o discurso dos meus anos. Quer dizer, todo o meu trajeto de vida foi falhado. Claro que eu sabia que nem tudo era falhado. Foi falhado, foi contrário às minhas expectativas, foi transviado. Mas discurso é mais do que trajeto,
Então, o meu entendimento do que devia ser o meu projeto de vida e rei todo o discurso dos meus anos. Isso conhece-o como? Não é de fora para depois pôr na poesia. A poesia dele não é uma poesia didática, nem de propaganda. É através da própria poesia que ele chega a esse conhecimento. Ora, esse soneto vem por ali abaixo, as lágrimas do apartamento. E ele diz, mas aquelas lágrimas, aquele choro, era tal o amor, e depois diz duas coisas impossíveis. A retórica tratava disso. Ela diz que te poderiam tornar o fogo frio, transformar o fogo, não é apagar o fogo, tornar o fogo da paixão, frio, impossível. O fogo é quente, é ardente, não é? Mas aquele amor tão autêntico, tão essencial, podia ter tornado o fogo frio. Isso aqui já era uma coisa extraordinária, inaceitável pelo bom senso, em termos de experiência física. O último verso ainda é pior, quer dizer, é melhor. É melhor, quer dizer outra coisa que aquele amor e aquele sofrimento da separação podia ter tornado. O choro podia ter dado paz às almas condenadas. Paz às almas condenadas. Ora, no tempo de Camões, e ainda hoje, há quem tenha liberdade de interpretar ainda ortodoxamente esse princípio: se a alma está condenada ao inferno, está para toda a eternidade. Mas ele, poeta católico, escrevendo para católicos, sujeito à censura da Inquisição, não teve peixe de dizer isso. É tal o amor, é uma hipérbole extraordinária, que as lágrimas daquele amor mal-aventurado ou desventurado podiam dar paz às almas que estavam condenadas ao inferno. É um poeta assim, e então a viagem é uma viagem de todo o tamanho, todas as dimensões. Quando quiser eu acabo já, mas pensem nos Lusíadas. A primeira viagem que a gente pensa, isso é de Lana Caprina, toda a gente sabe, então vai-me perguntar isso, é a viagem de Vasco da Gama, não é? Da descoberta do caminho marítimo. É efetivamente, mas não é só isso. Primeiro, essa viagem só aparece em certa altura da narrativa do Vasco da Gama. Porque antes há vários cantos inteiros consagrados a quê? A uma parte dos Lusíadas. Um eixo que a gente poderia chamar o eixo da fundação. Que é um eixo, digamos assim, que filtrado pelo orgulho com que o poeta quer cantar a sua grei e o seu destino na história da humanidade, parece o espaço das certezas, e das certezas gloriosas que deram origem à constituição do Estado português, da pátria portuguesa, e que a foram consolidando através de sucessivos reinados. O outro eixo qual é? É o da viagem. São ao mesmo tempo de contraste e complementar. Porque o reino da fundação, ou melhor, o eixo da fundação, entendido como Camões o canta, não pode ficar por ali. Pede uma outra presença mais forte na história da humanidade. E pede, portanto, a viagem. Quer dizer, a imprensa e a aventura da expansão marítima. Não é de um indivíduo. O herói dos Lusíadas não é Vasco da Gama, não se esqueçam disso. Ao contrário de todas as outras epopeias anteriores, desde os gregos, Homero, os romanos, o Virgílio, os italianos, depois, por aí adiante, tinham um herói individual, que representava mais do que ele, não é? Como o mostrengo da mensagem de Pessoa, não eram mais que ele, mas era um herói. Em Camões, o herói é o peito e luz lusitano. Está bem? Ele diz logo isso no início. Eu canto o peito e luz lusitano. O peito e luz lusitano é comunidade, é comunidade nacional, que é uma unidade de destino no universal, vai marcar a história da humanidade, transformá-la. E transformou, desde logo, abrindo aquilo que podíamos chamar o primeiro ciclo de globalização, que nós chamamos hoje a globalização. Não devemos perder, peço-vos, o legítimo orgulho que devemos ter por esse papel que Portugal teve na história da humanidade. Acontece é que a viagem, em primeiro lugar, não é definitiva, não é a última. Aparecem um espaço, isso nem todos os intérpretes dos dias disseram. E atrapalham-se com o velho do Restelo, etc. Não se atrapalham, não vou demorar, velho do Restelo. Pronto, mas
O final dos Lusíadas termina como tinha que terminar para ser coerente com o que dizem outros dois passos dos Lusíadas. No Concílio dos Deuses, quando vemos que é a deusa do amor e é a protetora dos portugueses, isso não é de sumenos importância. Era como se a ação dos portugueses fosse uma manifestação da energia do amor. O amor não é só os beijinhos de homem e mulher, o erotismo, é outra coisa mais alta. Pode ser um amor universal. E quando ela vence, digamos assim, o barco na disputa lá dos deuses, Júpiter, que ele representa, digamos assim, na mitologia greco-latina, Zeus, Júpiter, representa o que para a Europa cristã era Deus, a providência divina, assegura. Não te afliges, minha filha, porque os teus lusitanos, nada os poderá evitar de vencer. Eles vão fazer isto, aquilo, aquilo outro, e depois diz assim, estância 46 do canto segundo. E por eles, em fim de tudo, senhores de tudo, serão dadas na terra as leis melhores. São dadas na terra as leis melhores. Ele não diz, terão o poder sobre todos os outros povos, mas terão grandes riquezas, não. Terão a virtude, mas que é uma grande responsabilidade, de gerar no mundo uma comunhão de justiça, de fraternidade, o império universal das leis melhores. No episódio da Ilha dos Amores, que é o último grande episódio dos Lusíadas, passa do canto 9 para o canto 10, sem fazer estatística, a soma das oitavas dedicadas, das instâncias do episódio, ocupam para aí 20% da importância total dos Lusíadas. É uma importância simbólica. Ora, lá a Tétis, a deusa Tétis, além de mostrar a máquina do mundo, essa sabedoria e tal, também diz ao Camões, vem cá para a Gama, vamos subir a montanha. Isso também é simbólico. Se atingir mais saber, mais valor, mais poder, mais, digamos assim, força de intervenção na história da humanidade, é preciso subir. É preciso subir. E subir às vezes é difícil. Há, portanto, uma exigência não só de heroísmo físico, mas também de virtude psicológica, moral, etc. Não é? Mas depois lá em cima, e vais conhecer como anda o mundo, o universo, e para que saibas onde vais, onde irás e o que desejas. Este verso também tem passado despercebido. Então o Vasco da Gama não sabia o que é que desejava. Não é? Vais avançar. Isso é um conhecimento que nunca está acabado todo, que é o conhecimento do homem pelo próprio homem. E quem pode propiciar isso? Os homens de saber, os homens, sobretudo, de experiência, de grande experiência no mundo, e os grandes artistas, os grandes génios artistas. Portanto, ele, modéstia à parte, achava que ele também estava a contribuir para um melhor conhecimento do homem. E depois ela diz, dou-lhe este prédio, mas qual é o fim daquela Ilha dos Amores? Que não existia, foi criada por ela. Não, é uma ilha que não era só para dar algum prazer, de comida, de bebida, de amores eróticos, etc., como compensação para quem tinha sofrido tanto, lutado tanto e tal. Era mais do que isso. Ela disse, eu quero que nasça deste ajuntamento dos portugueses, dos heróis portugueses e das ninfas, que são simbólicas, lá, uma nova progénie, quer dizer, um Estado, uma humanidade diferente, superior. Isto é para levar a sério, não é? E só essa é que poderia, se os portugueses estivessem à altura disso, vir a encaminhar para um outro estádio de humanidade e chegar ao tal, digamos assim, processo ecuménico em que todas as raças estariam, agora já não sob a Pax Romana, mas a Pax Lusitana, a paz lusitana e o Império Universal das leis melhores. Talvez por isso, Camões, noutros passos dos Lusíadas, é muito severo, de uma crítica, que diríamos, quase feroz, contra todas as classes sociais, contra todos os poderes civis,
militares, políticos e religiosos também. Porque, precisamente, quanto mais ele via, há que parecem, infelizmente para nós, parecem escritos hoje. Não é só sobre a inveja, a ambição, por exemplo, páginas sobre a corrupção, versos dos Lusíadas sobre a corrupção, que é uma coisa incrível. O poder maléfico do dinheiro, da inveja, da cobiça, etc. Digamos assim, o servilismo de quem quer arranjar bons lugares, etc. A injustiça com que se distribuem funções, responsabilidades e prémios. Ele, na verdade, vai subindo em severidade, que era próprio do humanismo. Chamava-se isso o humanismo cívico. Os grandes humanistas não era só saberem línguas, grego, latim, hebraico, etc. Era ser um humanista, ter a capacidade de pensar o seu tempo e ter a coragem para formular juízos e conselhos. E o Camões, umas vezes, ergue-se uma voz muito forte de protesto, de denúncia, umas vezes em causa própria. Mas há que dizer outras figuras. Todos se lembram do grande Duarte Pacheco Pereira. Ele chama, pelas grandes qualidades militares dele, o Aquiles lusitano. Esse era um homem que, como Camões, podia dizer, numa mão sempre a espada e noutra a pena. Porque ele foi, ao mesmo tempo, escreveu livros de cosmografia, de ciência náutica, etc. Esse homem que era um herói, talvez acima de todos os heróis portugueses daquela época, teve lá uma desavença com intrigas, com Dom Manuel, que ele depois chamaríamos o tráfico. Fazer tráfico, vejam lá se ele tinha necessidade de trazer umas coisas à Sorrelpa, lá da ilha, etc. E, portanto, algum inimigo. E o Dom Manuel, ou por ignorância, ou por malvadez, reduziu o Duarte Pacheco Pereira à miséria, e a viver entre os hospitais e a situação mais pobre. Morreu humilhado e injustiçado. Não é? E o Camões não tem problema, sabe, dirige o seu poema ao rei Dom Sebastião, sabe que precisa de mecenas, mas não poupa nas palavras. E esses versos sobre o destino do Duarte Pacheco Pereira são de uma dureza extraordinária. Mas porquê é que ele talvez tenha ido tão longe? Precisamente porque ele, diríamos hoje, pôs a fasquia muito alta para os portugueses. Caramba, se os portugueses estão destinados, como uma espécie de povo eleito, para trazer um ciclo novo à humanidade, o ciclo do império, das leis melhores, mas quando lá chegam, se estão a entrar em decadência, se estão muito mais cheios, estão a perder as virtudes ancestrais e estão a entrar eles próprios na degradação, etc. Está bem? Fiz-me entender. Então, a viagem é também a viagem da poesia para conhecer isso tudo. Na lírica, e vou calar-me, tinha muito mais para dizer, mas vou calar, mas era a lírica. Traz um conhecimento da subjetividade humana. As contradições, por exemplo, a questão do amor. Ele, na verdade, escreve muito sobre o amor e parte muitas vezes de tópicos que já tinham 100, 200 anos, sei lá, Dante, que já ouviram falar, ou Petrarca, sobretudo o grande inspirador dele. Mas Camões põe sempre outra coisa diferente. E faz isso também para outros tópicos. Quero só referir-vos aqui dois, se me dão licença ainda. Um é o chamado desconcerto do mundo. Quer dizer, o desconcerto do mundo, os italianos tinham começado a falar com il mondo alla rovescia, o mundo de pernas para o ar, às avessas. O Gil Vicente, isso ainda aprendemos lá no liceu, os que não foram depois para a letra, o Gil Vicente tem um bocadinho isso. Os maus vejo sempre campear e os bons são sempre castigados. Como é que é isto? Isso está tudo ao contrário, não é? Bom, podíamos chamar um desconcerto ético e social. Camões trata disso também na lírica. Tem umas oitavas, um poema longo sobre o desconcerto do mundo, mas dá-lhe uma vibração extraordinária, até porque se coloca logo assim, ele à frente dos que são injustiçados. E falando em causa própria, depois o Petrarca tinha sobre a análise psicológica, sobretudo do amante, do amador, o que ele chamava o estado incerto, sou contraditório. O Camões leva isso até um plano de cisão. Eu sou um e já não sou só um, eu já não me entendo a mim mesmo, quero isto, não é sucessivamente, no mesmo momento eu quero isto e quero o seu contrário.
Eu penso isto e penso ao contrário. Eu sinto alegria e sinto tristeza. Eu estou, parece que, carente daquela coisa. E ao mesmo tempo só tenho razões para descrer disso, etc. Leva a coisa a um ponto que nenhum outro poeta tinha feito. Ora, o desconcerto do mundo, que era o contrário à palavra do regimento. Já usamos às vezes a palavra reger-se, este resto por bons princípios e tal. O regimento era a ordem estabelecida. Fazia com que o mundo supostamente tivesse um sentido. A coisa era grave, porque se havia os sustentáculos dessa ordem de sentido na sociedade civil, como hoje dizemos, não é? Havia um outro responsável, maior, mais alto, por esse sentido da vida no mundo, que era Deus Nosso Senhor. Ora, o Camões pega no tema do desconcerto do mundo e dá-lhe uma tal volta, em certos poemas, desculpe, dá-lhe um nível já metafísico e religioso. E a dúvida começa a chegar aí. Como é que é isto? Em vez do regimento, da ordem, só vejo o desvario, o desconcerto. E não sabemos porquê. É que nem sabemos a razão. Se sofrêssemos o mal, a desordem, o caos, a confusão, mas se soubéssemos a razão, é que nem sabemos a razão. E parece que Deus, isto é assim no mundo, e parece que Deus dele se esquece. Ele não diz que Deus não existe, mas parece que ele se esquece. Os seus desígnios são incompreensíveis para nós. Há um soneto que é fabuloso, que vos convido a ler, que é correm turvas as águas deste rio. Logo o primeiro verso não é bom, porque as águas vão turvas, não só correm e mudam, mas vão turvas. Depois o que se tornou turvo foi a tentativa de compreensão do mundo. Está tudo turvo. Não entendo mais isso, está bem? Isso é um grande risco. Depois ele supera isso e, perto do final da vida, já depois daquele naufrágio, escreve entre outros grandes poemas. Coisa curiosa também, ele começa por escrever na sua juventude em Lisboa, onde frequentava, que eram as tabernas da Alfama e ali da Beira Rio, e frequentava umas meninas que ele chamava as ninfas de água doce, no mal cozinhado, como ele chamava. Portanto, uma faceta de boémia e diríamos quase de bafon, não é? Mas ao mesmo tempo sabemos, não é preciso inventar a vida dele, sabemos pela própria poesia, as dedicatórias, os motes que lhe eram dados para ele usar, às vezes vinham de grandes figuras, não só da nobreza, mas até do paço. E, portanto, ele frequentou isso. Mas não podemos ter dúvidas. E fazia isso na chamada medida velha, quer dizer, nos versos tradicionais. Tradicionais que eram da poesia anterior, medieval, e também da que até hoje é aquilo que a gente chama, sem preconceitos, a poesia tradicional popular, que é a redondilha. Pois o Camões depois tornou-se exímio, não foi ele que introduziu em Portugal a medida nova, quer dizer, os versos que vinham de Itália, isso foi o Sá de Miranda, mas ele, mais uma vez, passou todas as escalas e foi o maior cultor das formas, dos ritmos, etc., dos versos, dos géneros literários que tinham vindo de Itália. E vejam lá, quando já era, na verdade, porque ele, a edição da lírica é já póstuma, já depois de ele morrer. Sai em 1595, depois 1591. Mas isso não quer dizer que uma parte, só havia 3 poemas impressos dessa altura, poemas líricos, quando ele morreu. Mas não quer dizer que os poemas dele fossem todos desconhecidos, porque circulavam, como quase todos os autores do tempo, nos chamados cancioneiros de mão. Cancioneiros de mão num duplo sentido, porque eram manuscritos e porque também eram de mão, as pessoas faziam pelo, até as damas, as senhoras, é uma espécie de álbuns, ora tem cá um autógrafo, mas ali não eram autógrafos, e hoje também saiu um poema dele, isso muitas vezes turbado, etc., mas pronto, era conhecido. De qualquer maneira, e já não sei o que é que eu estava para... Da lírica. Sim, era da lírica, das edições posteriores. Portanto, na parte final da vida dele, ele já era conhecido como grande poeta também lírico e associado sobretudo a essas formas, diríamos, eruditas, cosmopolitas. Mas não é que ele vai escrever o maior poema todo da obra dele. Volta às redondilhas, atenção popular.
já ouviram falar talvez, sobre o risco moral, sobre o risco moral. A partir de um salmo do Antigo Testamento, quando os judeus estão no exílio, no desterro na Babilónia, há uns salmos sobre chorar essa situação do desterro. Então, um desses salmos diz sobre as águas da Babilónia, e muitos escritores tentaram glosar isso, a partir desse salmo, escrever novas interpretações. Alguns eram salmos penitenciais para a Quaresma, mas o Camões escreve uma autêntica obra-prima. E não é que vai escrevê-los nas redondilhas, forma quintilhas ou décimas, 365 versos. Não é por acaso, 365 é como a roda toda do ano. Então é uma espécie de poema onde ele faz uma espécie de revisão de vida e um balanço. Até aos primeiros 100 versos está tudo mal. A mulher enganadora, o amor, uma falácia, outro grande engano, o poder, é a mesma coisa, os amigos, isto, e até Deus, bom, e a poesia, vou pendurar, como diziam lá no Antigo Testamento, os meus órgãos no salgueiro. O salgueiro não tem fruto. Assim, tudo é simbólico, tudo é estéril, é uma abstração. Os últimos 100 versos são o contrário. Vou cantar a palinódia. Assim, do meu canto, é eu que eu digo. Os últimos 100 replicam aos primeiros 100. Os primeiros 100 dizem, e tudo está recitando a morte. Acabou. Então podia acabar aí o poema, não. Mas depois no meio estão 165 versos, não é? Fazem uma espécie de dialética. Mas não, eu entendi isto tudo mal. A carne em si não é má. Até foi redimida na carne do Nosso Senhor na cruz. Não? A mulher não é má, está lá em si. O amor, isto, a pátria. Porque eles dizem, minha pátria terrestre, mas a pátria aqui há outra pátria, a pátria celeste. E assim silêncio. E a poesia? Vou trocar os versos de amor profano pelos versos de amor divino. E termina, na verdade, com uma antevisão religiosa, não um poema misto, não era por isso, era demasiado preso à terra e ao corpo para ser misto, mas é um poema de grande ascese, penitência e de visão, na verdade, onde acontece, mas isso é como as cerejas, onde ele também faz um grande exercício de uma coisa que tinha rareado, quase que tinha desaparecido a sua obra, que era o sentido da responsabilidade. Como é que é? Amor, como é que é? Uma coisa, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjurar. Eu não sou culpado, eu sou um pobre homem de cristão, mas quer dizer, e outra palavra é o destino. Eu bem que, mas o destino, o ferro destino cruel. E durante muito tempo, digo eu, o tempo da obra, ele descarta a responsabilidade. Ele não é um culpado, é uma vítima. Uma vítima excelsa, digamos assim. Não? Por isso, tudo se conjuga, ou se conjura contra ele. Mas ele depois vai fazendo como que um exame de consciência. Não? E nessa parte final da obra, esse é um aspecto fundamental. É a questão da responsabilidade. Ele assume essa responsabilidade. Então, erros meus. Também houve má fortuna, amores ardentes, mas erros meus é que são. E então eu tenho que adotar outra atitude. É talvez o fim da viagem mais importante, do que aquela do Vasco da Gama. E muitas outras coisas assim vos podia falar, mas acho que já vos cansei demasiado. Que eu tenha ao menos a ilusão ou a hipótese de que vos deem o sentido da grandeza do poeta que nos saiu ao caminho, não é? E que não é apenas um poeta invulgar, é o maior de todos, e foi uma bênção de Deus dar-nos um homem como Luís Camões. Obrigado pela vossa